Olá, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo ao 8º dia de preparação à consagração a São José, preparado com muito carinho pela quase paróquia de São José, da cidade da Diocese de Barretos. Iniciemos nosso 8º dia, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O nosso 8º dia de preparação à consagração tem como título São José, rogai por nós. Aproveite esse momento para conversar com São José, para fazer o seu pedido especial nesse processo de preparação à consagração a Ele. Peça a sua intercessão para que Ele te auxilie, te livrando de todos os pecados recorrentes, que você fique mais próximo a São José, automaticamente mais próximo então a Nossa Senhora, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele interceda pela sua santificação aqui na terra, para que você possa viver a eternidade nos céus, louvando, adorando e bendizendo a Deus. No início do Novo Testamento, como no início do Antigo Testamento, um casal. Mas enquanto Adão e Eva foram a fonte do mal desencarnado no mundo, José e Maria são o cume de onde a santidade se espalha por toda a terra. O Salvador começou sua obra da salvação por união virginal e santa. Essa é uma breve reflexão do Papa São Paulo VI. E isso nos mostra o quanto São José vai nos ajudar, então, a chegar ao céu. O casamento está no cerne da criação e da redenção. Como o Papa São Paulo VI afirma, Adão e Eva estavam presentes no início da criação, no Antigo Testamento. E José e Maria estão presentes no início da recriação de Deus, no Novo Testamento. O próprio Jesus fala do reino dos céus como uma festa de casamento, lá em Mateus capítulo 22, versículo 2. A declaração do Papa São Paulo VI, no início desta criação, é incrivelmente profunda. Em algum nível, ele está apresentando a ideia de que São José é o chefe da família da nova aliança. Assim como Adão era o chefe da família da primeira aliança, uma ideia fascinante, raramente explorada nos estudos teológicos. Normalmente, quando pensamos no novo chefe da família humana, o novo Adão, pensamos em Jesus, como está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. E com razão, Jesus é Deus. Ele se regenera à humanidade. No entanto, como chefe da Sagrada Família, São José era o chefe do nosso chefe. Ele é o pai do nosso Salvador, o patrono da Igreja Universal e nosso pai espiritual. E como chefe da Sagrada Família, meu irmão, ele pode ser chefe da sua família. Converse com São José, consagre além da sua consagração, mas também a sua família ao glorioso São José, para que ele mostre o caminho, para que ele auxilie em todo o processo de santificação da sua família. São José é um novo Adão. São José é, depois de Cristo, um novo chefe da família humana. Como tal, somos obrigados a obedecer ao 4º mandamento em relação a ele: honrar teu pai e tua mãe. Deixar de amar e honrar São José é uma ofensa a Deus. Na verdade, a paternidade de São José é tão importante para nós que nosso crescimento espiritual depende dela. Se o próprio Jesus cresceu em sabedoria e conhecimento por meio da paternidade de São José, precisamos dela para nos ajudar a adquirir a veste nupcial, necessária para entrar na festa de casamento no céu. São José o ajudará a chegar às núpcias do céu. Como sabemos que São José nos ama e por isso o amamos, honramos em troca, podemos confiar que ele nos ajudará a chegar ao céu. A maior coisa que qualquer pai pode oferecer aos seus filhos é ajudá-los a ir para o céu. Nosso primeiro pai, Adão, arruinou essa possibilidade para todos os seus filhos. A desobediência do nosso primeiro pai causou a queda de toda a criação e nos impediu de entrar no céu. A paternidade de São José, por outro lado, nos eleva e nos ajuda a entrar no céu.
Ele nos ama, nos ajuda a ser santos e nos levar ao único caminho que nos leva aos céus, Jesus. São José vai te ajudar a chegar no céu, meu irmão. São José é a alegria dos santos, de todos que amam São José. É impossível encontrar um único santo que não tenha amado São José. Embora a devoção a São José tenha se desenvolvido lentamente com o tempo, nenhum santo jamais desgostou de São José. É impossível ter um verdadeiro amor a Deus e ao próximo no coração, isto é, ser santo, se você despreza o esposo de Maria e o pai paterno de Jesus Cristo. Para entrar no céu, você precisa se parecer com seu pai espiritual em amor inabalável. Ele o ajudará a adquirir vestimenta correta, virtudes e santidade, necessárias para entrar na festa de casamento nos céus. E nós encerramos essa primeira parte de hoje com a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 45 a 49. O primeiro homem, Adão, foi alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não é o primeiro, o espiritual, mas sim o animal. Depois, o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem, vindo do céu, é celeste. Qual o terreno, tais também os terrenos. Qual o celeste, tais também os celestes. Pelo que assim como trouxemos a imagem do terreno, tragamos também a imagem do celeste. Palavra do Senhor, graças a Deus. E nós continuamos a nossa segunda parte dessa preparação à consagração no nosso 8º dia, agora na página 146 do nosso livro base, Consagração a São José, as glórias do nosso Pai espiritual, onde nós vamos ler então a alegria dos santos. À exceção da nossa mãe amorosa, São José supera todos os santos. São Maximiliano Kolbe. São José é um santo único. Ele é honrado e amado como o homem mais próximo de Cristo. Suas virtudes e santidade são extraordinárias. Muitos padres da Igreja, São Jerônimo, Santo Agostinho, por exemplo, exaltam São José como exemplo de amor, humildade e dedicação a Jesus e Maria. São Gregório de Nazianzo considerava-o tão santo, que chamou-o de o mais luminoso de todos os santos. E ele escreveu: o Altíssimo concentrou em São José como um sol de brilho inigualável, a luz e o esplendor de todos os demais santos. A afirmação de São Gregório é ousada. Como doutor da Igreja, seu magistério tem valor perene. Então, a santidade de São José supera até mesmo a de Nossa Senhora? Não é isso que ele quis dizer. Podemos, no entanto, tirar algo muito importante do seu elogio a São José. Explico. Desde o início do cristianismo, todos os seguidores de Cristo reconhecem a santidade excepcional de Maria, a mãe de Jesus. Mas era raro na igreja primitiva que alguém se referisse a Maria como santa. E por que isso? Você se pergunta. Bem, os primeiros cristãos consideravam Maria tão santa que lhe deram uma categoria única de santidade. Sua pessoa e seus privilégios eram tão ilustres que foi dado o título de Santa Mãe de Deus. Mesmo hoje, é extremamente raro que um católico se refira à Virgem Maria como santa. Esse título, quando usado por católicos, geralmente explica a um edifício ou instituição cujo nome homenageia a Virgem Maria. Muitas igrejas, escolas e hospitais, por exemplo, levam o nome Santa Maria. No dia a dia, entretanto, ouvir falar Santa Maria é quase inédito para um católico. Quando isso acontece, é muito provável que o outro seja um convertido oriundo de uma das denominações protestantes. Isso nos ajuda a entender por que os santos, ao longo da história, tratam São José como o maior de todos os santos. Porque a Virgem Maria está numa categoria completamente diferente. No reino de Deus, Maria é a mais elevada de todas as criaturas, enquanto São José supera todos os demais santos. Não deixe de ter presente essa distinção. Às vezes,
Pode parecer que os santos, os beatos, os papas sustentam que São José é mais santo que Maria. Lembre-se disso, ele não é. Certo, para a igreja primitiva, São José foi o humano mais santo depois de Maria. Mas o que fazer das palavras do próprio Cristo sobre a grandeza de São João Batista? Lembra delas? No Evangelho de Lucas ele diz: entre os nascidos das mulheres não há maior que João. Então João Batista é maior que São José? Jesus não disse nada disso. No século XVI, São Lourenço deu uma resposta bem elaborada a essa questão. Ele escreveu: embora não tenha gerado Jesus, ele, São José, foi o seu pai ao criá-lo, ao cuidá-lo e ao amá-lo de todo o coração. A mim me parece, portanto, que José é claramente o mais santo de todos os santos, mais santo que os patriarcas, que os profetas, que os apóstolos, que todos os outros santos. Não se pode objetar que o Senhor tenha dito de João Batista: entre todos os nascidos das mulheres não há maior que João. E assim como não se pode entender que João seja mais santo que o Cristo ou a Santíssima Virgem, também não pode entender que seja São José, esposo da Virgem Maria e pai de Cristo. Pois tal como esposo e esposa são uma só carne, José e Maria foram um só coração, uma só alma, um só espírito. E assim como no primeiro matrimônio, Deus criou Eva para ser como Adão, também neste segundo matrimônio, ele fez José para ser como a Santíssima Virgem em santidade e justiça. O raciocínio de São Lourenço é teologicamente brilhante e irretocável. Afinal de contas, Jesus e Maria nasceram de mulheres. Jesus não poderia afirmar que João Batista é maior que o Filho de Deus ou que sua mãe imaculada. Jesus não afirma que São João Batista é maior que São José. Para melhor compreender, cabe examinar a sua afirmação na íntegra. Porque eu vos digo, entre os nascidos das mulheres não há maior profeta que João Batista. Porém, o que é menor no reino de Deus é maior que ele. Isso está em Lucas, capítulo 7, versículo 38. Quando lemos a passagem toda, nós nos damos conta de que essas palavras foram ditas por ele antes da nova aliança. São João Batista é a grande figura do Antigo Testamento, porque é o amigo do noivo. Ele é o maior dos homens, não porque é mais santo desde sempre, mas por ser o padrinho nas bodas do Messias. Ele é o maior da antiga aliança e não da nova. Quem é mais importante num casamento? O padrinho ou a noiva? A resposta é óbvia, a noiva. Logo, o que diz Jesus é que todos, desde os menores no reino dos céus, isto é, aqueles que celebram as bodas do Cordeiro, unem-se a Deus e, portanto, são maiores que o padrinho do casamento. No céu, mesmo o menor é maior do que João Batista foi na terra, porque se uniu a Deus pela eternidade. Outra maneira de entender a primazia de São João sobre todos os santos, inclusive São João Batista, é reconhecer a suprema dignidade de sua paternidade. João Batista, por grande que seja, não foi pai de Jesus Cristo. A paternidade traz direitos e privilégios juntos com os deveres e responsabilidades que implica, e a missão de São José pedia graças maiores do que qualquer outro santo jamais recebeu. E agora temos um texto de São Lourenço de Brindisi. Em qualquer reinado, não somente o rei e a rainha, que como o sol e a lua iluminam seus domínios, mas também os príncipes, duques, governadores, etc., e especialmente os pais e parentes consanguíneos do soberano, que brilham como estrelas no firmamento, são honrados pelos súditos fiéis e de boa vontade. Assim, meus amigos, a razão, de certo, obriga que, no reinado de Cristo, não somente Cristo e a Virgem Santíssima, mas também todos os santos sejam dignos de autoestima a este homem, José.
o pai do Cristo e esposo da Virgem Santíssima. Seja honrado pelo próprio Cristo, porque seu pai, e pela Santíssima Virgem, porque seu esposo. São Lourenço é um notável apologista de São José. A propósito, São Lourenço é doutor da Igreja. No mesmo sermão, ele oferece outra razão pela que o lugar de São José no reino dos céus seja mais elevado do que qualquer outro santo. Se Cristo está sentado à direita do Pai, na glória do paraíso, acima de todos os coros dos anjos, porque é o primeiro dos predestinados e foi o santo dos santos neste mundo, e se a Santíssima Virgem, graças à sua própria santidade, ocupa o segundo lugar logo após o Cristo, porque também a segunda ordem da predestinação e da graça, a mim parece que São José, porque ocupa o terceiro lugar na ordem da predestinação da graça, também ocupa o terceiro lugar na glória do paraíso. São José é o maior santo do reino dos céus, porque Deus o predestinou a essa posição. Essa realidade deve alegar profundamente os nossos corações. Em uma frase de São Leonardo de Porto Maurício: alegrai-vos, servos de São José, pois estáis próximo do paraíso. A escada que leva até lá tem 3 degraus: Jesus, Maria e José. Lembremos de alguns dias atrás em que nós comentamos, meus irmãos, que inclusive a consagração a São José nos leva mais próximo a Maria. Maria nos leva a Jesus, nosso único Salvador. Mas nós precisamos, como humanos que somos, precisamos desse auxílio, precisamos dessa ajuda de São José e de Maria para aprendermos a amar, a adorar ao nosso Senhor em todo o nosso coração. São José foi o homem que adorou a Jesus 100% do seu tempo e ele pode nos ensinar a adorar o nosso Salvador. Quem não percebe que depois da Mãe Santíssima é São José, dentre todos os santos, o mais querido por Deus? E essa é uma frase de Santo Afonso de Ligório. O estatuto reservado a São José pelos doutores da Igreja deu origem a um modelo especial de descrever o amor e a reverência que lhes são devidos. A distinção abaixo foram criadas, que vou ler agora, por teólogos e nos ajudam a compreender a reverência devida a Deus e aos seus santos. Latria, que significa adoração, é somente a Deus. Depois nós temos a hiperdulia, especialíssima veneração, concedida a Maria. Depois nós temos a protodulia, primeira veneração, concedida a São José. E temos a dulia, que é a veneração, concedida então a todos os demais santos. Deus ocupa um lugar único acima de todos os outros. Apenas Ele é digno de adoração. Em grego, a palavra para adoração é latria. Apenas Deus é digno de latria. A Virgem Maria, que está abaixo de Deus, porém acima de todos os outros, inclusive os mais altos, os coros angélicos, dedica-se uma forma especial de veneração, cujo nome grego é hiperdulia, o que significa especialíssima veneração. A São José, que está abaixo de Maria, porém acima de todos os demais santos, dedica-se uma forma de veneração cujo nome grego é protodulia, que significa primeira veneração. Por último, mas não menos importante, os santos. Nós reconhecemos sua honra e santidade como um tipo de veneração cujo nome grego é dulia, que significa reverência. Uma santa que amou e venerou São José de modo extraordinário foi Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja. Em sua autobiografia, Santa Teresa nos conta como foi curada de uma grave doença pela intercessão de São José. Essa cura milagrosa a motivou a difundir com muito zelo e devoção a São José. Convencida do poder e da eficácia de sua intercessão, chegava a desafiar as pessoas que tentassem a sua devoção ao santo. Santa Teresa d'Ávila foi uma mulher audaz. Eis o que ela escreveu em sua autobiografia.
eu queria persuadir toda a gente a ser devota deste glorioso São José, dada a grande experiência que tenho das graças que obtenho de Deus. Não me recordo de lhe ter suplicado qualquer coisa que não tenha concedido. É de espantar os grandes favores que Deus me fez por intermédio deste homem bem-aventurado, santo. Os perigos que Deus me livrou, assim do corpo como da alma. Se a outros santos parece ter Deus dado a graça de acudir em alguma necessidade, a este santo glorioso tenho experiência de que acorde em todas, e que quer ser o Senhor nos dar a conhecer, assim como lhe foi sujeito na terra, também no céu faz tudo quanto ele pede. Isso viram algumas outras pessoas, a quem eu dizia que se encomendassem a ele. Peço apenas, pelo amor de Deus, quem quer que não acredite em mim, teste a verdade do que eu digo, porque verá por experiência própria que bênção grande é recomendar-se a este glorioso patriarca e ser-lhe devoto. Muitas pessoas aceitam o desafio de Santa Teresa. A confiança que ela depositou em São José tem igualmente firme base teológica. Séculos antes, São Tomás de Aquino, outro doutor da Igreja, reconhecia universalmente como grande teólogo da história da Igreja, chamou a poderosa intercessão de São José de iluminada. E ele escreveu: a muitos santos, Deus conferiu o poder de assistir-nos nas dificuldades da vida. Mas o poder conferido a São José é ilimitado. Ele se estende a todas as nossas necessidades, e todos os que invocarem com confiança serão ouvidos. Verdade seja dita, sem número de homens e mulheres santas exaltam a grandeza de São José. Todos os santos se alegram nele. Seria impossível elencar a totalidade dos que amam e veneram, mas alguns poucos realmente se destacam. São Bernardino de Sena, São Lourenço de Brindisi, Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Sales, Venerável Maria Ágreda, Beato Guilherme José Chaminade, Beata Maria Repeto e tantos outros santos. É possível que você conheça alguns desses nomes, mas aposto que outros são completamente novos para você. Você encontraria mais sobre vários outros, encontrará aqui ao longo da nossa preparação. Eles são arautos de São José. Os santos e beatos e místicos não são os únicos a se alegrar com São José. Vários papas também louvaram a sua grandeza, como Beato Pio IX, Papa Leão XIII, Papa Bento XV, Venerável Papa Pio XII, São João XXIII, São João Paulo II. A lista de papas é mais curta que a dos santos. Isso porque a promoção papal de São José, embora não inteiramente nova, levou séculos para se consolidar. Os líderes da Igreja levaram muito tempo para reconhecer a grandeza de São José e proclamá-la em documentos. Ainda assim, quando o papado começou a promover São José, a coisa não parou mais. Depois que o Papa Pio IX, não houve um só Papa que não exaltasse a grandeza e santidade única de São José. Você sabia que o Papa Leão XIII ensinou que a dignidade de São José é tão grande que pode ser considerada a maior do que todos os anjos, até mesmo nos mais altos coros angélicos? E ele escreveu: é certo que a dignidade da Mãe de Deus assenta tão alto que nada pode haver de mais sublime, mas por isso mesmo que entre a Santíssima Virgem e São José foi estreito o vínculo conjugal. Não há dúvida de que ele se aproximou como ninguém da altíssima dignidade da Virgem, da qual Mãe de Deus ocupa lugar eminente. A grande distância de todas as criaturas, uma vez que o casamento é a comunidade, a amizade máxima, e que por natureza anda ligada à comunhão de bens, segue-se que Deus quis dar a São José como esposo à Virgem. Dou-lhe não apenas como companheiro na vida, testemunha da virgindade e guardião da honra, mas também
para que ele participasse, mediante do pacto conjugal, na excelsa dignidade. Essa afirmação do Papa Leão XIII é uma das mais poderosas já feitas sobre São José. Seu pai espiritual, meus irmãos, está acima dos anjos. Na teologia católica, sempre nos ensinou que o amor da Virgem Maria por Deus é, portanto, a sua dignidade e proximidade em relação a Deus. Supera a de todas as demais criaturas, inclusive dos anjos. Sua cooperação com Deus é única porque ela colaborou materialmente, fisicamente para a encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por séculos, entendeu-se que depois de Maria, os mais próximos de Deus, devido ao seu papel e sua missão como servos e ministros da vontade divina, eram os 9 coros angélicos. No entanto, conforme desenvolveu a teologia de São José e conforme ela cresceu em importância na vida da Igreja, tornou-se mais claro que há ainda outro humano acima dos coros angélicos, São José. Ó Deus, apenas vós e vossos anjos conheceis a glória de São José. Os homens não são dignos de conhecê-lo. Esse santo admirável é mais elevado que os espíritos celestes. Essa é uma frase do beato Bartolo Longo. E uma frase de São João Preca: a dignidade de São José é tão grande que maior dignidade não pode haver. Em dignidade e proximidade com Deus, São José supera a todos os anjos. Os anjos são próximos a Deus porque são servos de sua vontade. São José é próximo a Deus porque é o pai de Jesus. O papel de São José na redenção pedia graças maiores do que jamais recebidas por qualquer anjo. Embora não tenha sido o pai biológico de Jesus, São José não cooperou na encarnação do mesmo modo que Maria. Ele cooperou moralmente a criar o Deus homem com perfeito amor paternal. Maria não era mãe solteira quando concebeu o Salvador de seu ventre. Ela era casada com São José. E a encarnação ocorreu no contexto do matrimônio dos dois. O papel de São José estava certo desde a eternidade, desde antes da criação dos anjos. Além disso, Jesus nunca chamou nenhum anjo de pai. Anjo algum, por elevado que fosse, jamais educou o Deus homem. Deus não obedeceu os anjos. São José, por outro lado, não somente educou Jesus, como também teve o privilégio de governá-lo. Cumpriu o papel do pai do Messias. Esse amor, dignidade e autoridade paterna pertencem a São José. Que Deus tenha feito São José o pai espiritual da humanidade, bem como padroeiro da Igreja Universal, é uma dignidade extraordinária. Anjo algum, seja qual for sua posição nos coros celestes, goza de dignidade similar. A incomparável dignidade da paternidade de São José é o que levou o Papa Pio XI a declarar que a intercessão de São José é a toda poderosa diante de Deus. E o Papa Pio XI ele vai falar, então, a intercessão de São José é a do esposo, pai putativo, a cabeça da família de Nazaré, composta por ele mesmo, Maria e Jesus. E como São José, de fato, foi a cabeça ou o senhor daquela casa, sua intercessão não pode ser senão poderosíssima. Pois que poderiam Jesus e Maria recusar a São José, a ele que lhe foi consagrado por toda a vida, a quem deviam seus meios e subsistência terrena? São José é a alegria dos santos e dos papas. Ele deveria ser também a sua alegria. E nós encerramos essa parte do nosso 8º dia de consagração com 2 frases. A primeira de São João 23. Todos os santos seguramente são merecedores de honra e respeito especial. Não é evidente que, ao lado da Santíssima, São José tem direito exclusivo a um lugar mais íntimo e profundo em seu coração. E uma outra frase do beato Bartolo Longo: São José, depois de Maria, é o maior dos santos e o mais querido de Jesus. E eu te convido agora, meu irmão, minha irmã, a rezarmos juntos a ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.